aqui é a Gi, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô um pouco sumida devido a alguns problemas de saúde, mas agora, 2022 vai começar com tudo e os vídeos de costura também. E pra começar as costuras desse ano, decidi fazer um vestido com um tecido muito especial que é da minha própria lojinha de tecidos. Pra quem não sabe, eu tenho uma lojinha online de tecidos muito fofos, de marcas que a gente ama, como por exemplo tecidos da marca Antiques, que foi o que eu usei aqui para fazer esse vestido que eu vou ensinar para vocês a modelagem hoje. Nós enviamos para todo o Brasil e vocês conseguem ver as estampas no Instagram da loja e também no nosso WhatsApp, que a gente tem um catálogo especial para você ver tudo certinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer a minha loja. Pois muito que bem, hoje eu vim com um vídeo de modelagem. Uma coisa que é um desejo meu de 2022 é ajudar cada vez mais vocês que têm o meu canal como uma forma de aprendizado a darem realmente um salto assim nos estudos sobre modelagem e costura. Então eu quero realmente ajudar vocês a destravar nessa parte de modelagem e costura para vocês ganharem autonomia para criarem as peças de acordo com as suas medidas e o modelo que você quiser fazer. Esse modelinho não tá pronto, como vocês conseguem ver na gola, ó, não tá pronto, cava sem fazer, mas eu só coloquei aqui para vocês sentirem um pouquinho do que vai ser esse vestido, tá? É uma estampa muito fofa com fundo preto cheio de coroinhas e eu vou mostrar o barrado pra vocês. Olha que barrado mais lindo! Esse vestido tá tudo. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar a modelagem do zero desse modelo de vestido, que você pode adaptar as alturas, enfim, o comprimento para o seu gosto. E no meio do vídeo eu dou uma dica para vocês que costuram as próprias roupas e que têm dificuldade de tirar suas próprias medidas, tá? Então fica nesse vídeo, me conta aqui nos comentários se as dicas foram legais para vocês e me contam o que mais vocês querem ver aqui no canal. Se você não sabe, inclusive, fazer manga copinho, ó, é uma modelagem assim, ó, facílima, que eu acho que vocês vão gostar. Um beijo e vamos lá! Como sempre, eu vou começar aqui usando as minhas bases frente e costas de blusa, tá? Tem aqui no canal do zero, para caso você queira aprender a fazer sua base com as suas próprias medidas. Então, eu passei até a medida da cintura, tá vendo? Eu dobrei meu molde assim e só copiei para um outro papel. Agora, a gente vai começar a fazer as modificações na parte da frente, e são poucas modificações, já que o corpinho é quase o molde base, tá? Eu abri 1 centímetro no decote e vou abrir também 1 centímetro no ombro e vou refazer essa curva. Isso porque eu já conheço o meu molde base e eu não queria que ele ficasse tão justo no pescoço. E agora, aqui na cava, eu decidi fazer uma manga copinho. E a manga copinho, ela não vem até a parte de baixo aqui, ela é mais ou menos até a metade. Isso também é você que escolhe, inclusive vou fazer um desenho mais ou menos aqui de como é a manga para vocês terem uma noção, caso vocês nunca tenham feito, tá? Então, esse é o efeito da manga. É uma manga meia lua, tá? E ela vem mais ou menos até a metade da cava. Então, para saber essa medida, você pode medir com a fita métrica em pé e dividir a sua cava por 2. No caso aqui, a minha cava é 26. Eu tô marcando aqui porque eu vou precisar dessa medida na hora de fazer a manga. A parte das costas, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Como eu diminuí 1 centímetro no ombro, eu tenho que diminuir aqui na parte das costas também, para que na hora de costurar, os dois tecidos se encontrem, tenham a mesma medida. E eu decidi fechar um pouquinho aqui o decote das costas para não ficar tão aberto, para ficar mais fechadinho mesmo. Então, eu subi cerca de 3 centímetros mais ou menos e vou refazer esse desenho, deixando ele mais fechadinho. Vou também medir a minha cava com a fita métrica em pé e vou colocar essa medida escrita no molde para não esquecer. Modelagem da frente e costas prontinha, eu só vou deixar já marcado no molde aonde vai ser ali a altura da minha manga. Então, eu tô marcando ali mais ou menos aonde eu quero. Para fazer a manga é muito simples. Aqui eu também tô com a minha manga base. Nem precisa copiar ela inteira, só mais a cabeça da manga e essa primeira reta. Então, eu vou criar uma linha de 2 centímetros mais ou menos e fazer uma linha, tá vendo? Bem quando começa essa curvinha, tá vendo? Quando começa a curvinha, você faz essa marcação. E aí, você pode medir quanto que está dando essa medida ali da metade até a extremidade, que no caso está dando 14,5, e você pode repetir essa medida na parte da cabeça da manga. Tenha em mente que quanto mais você abrir sua manga,
mais ela vai ficar volumosa, tá? Aqui eu decidi subir só 3 centímetros para ficar um pouquinho mais discreta, certo? E aí, você pode fazer esse desenho da meia-lua à mão, como eu tô mostrando para vocês. Mas se você quiser fazer uma coisa mais certinha, você pega, então, os 13 centímetros, que foi a medida que eu escolhi, e vai usando a fita como um guia, tá vendo? E aí, você consegue fazer a manga realmente bem meia-lua, bem arredondadinha. E agora, eu vou usar aquela medida que eu deixei marcada na minha cava, tanto cava frente quanto costas, tá? Aqui tá dando 15 centímetros, então, eu pego ali, ó, marco 15 centímetros na manga, faço um risquinho e faço a mesma coisa do outro lado. Isso significa que esse tantinho da cabeça da manga que está a mais, eu vou ter que franzir, ou fazer uma prega, ou fazer algum outro detalhe de dobrando o tecido para criar algum efeito. E tá pronto a modelagem da manga copinho. É muito fácil, né? Agora, fiquem com uma dica especial para vocês conseguirem fazer o molde da saia. Lindezas, parei o vídeo na metade porque eu quis aproveitar para dar uma dica de medida, tá? O vídeo de medidas que eu tenho aqui no canal é um pouco antigo, quero dar uma renovada, mas a dica é para quem tira as suas próprias medidas, tá? Porque quando alguém tira as nossas medidas, a gente consegue ficar mais certinha com o corpo e as medidas ficam ok. Mas e quando a gente precisa tirar sozinha, tá? Então, o que normalmente a gente faz é pegar a fita aqui, ó. Gente, não reparem no meu cantinho de costura que tá uma bagunça, porque em breve a gente vai ter mudanças por aqui, tá? Enfim, a gente pega aqui a fita, ó, começando do 1, a gente vai colocar na cintura, e o que acontece nesse momento? A gente faz assim, ó, esse movimento com o corpo, e a gente não consegue, porque a gente não consegue enxergar até lá embaixo, né? Então, uma dica pra vocês. Eu, por exemplo, já sei mais ou menos o tamanho da minha saia, mas mesmo que eu não soubesse, ó, eu vou colocar aqui 50. Ao invés de segurar a fita aqui começando pelo 1, eu vou segurar pelo comprimento que eu acho que vai ficar bom, entendeu? E aí, ó, o 1 vai estar lá embaixo. Então, eu coloco aqui, ó, certinho. Esse vestido aqui tá certo, ó, porque se você for medir, lembra de colocar um elástico, um elastiquinho aqui na cintura, uns 2, 3 dedinhos aqui acima do umbigo, aonde você gosta que fique acinturado, tá? Esse vestidinho aqui dá pra exemplificar bem. Eu vou colocar ele aqui bem certinho. E aí, eu consigo ver aonde vai ficar sem precisar inclinar o meu corpo, tá? A medida vai ficar bem mais certinha. Detalhe, isso precisa ser feito em frente a um espelho, tá? Porque senão essa dica não vale de nada. Então, até coloquei um espelho aqui só pra mostrar pra vocês. Então, fiquem paradinhas em frente ao espelho, coloquem uma fitinha aqui na cintura, peguem a medida que vocês acham que vai dar certo, coloca aqui na cintura e no espelho, com o corpo retinho, vocês conseguem ter uma noção da onde vai ficar. Eu não desenho nada, mas aqui eu só peguei para exemplificar para vocês e eu gosto muito de fazer isso. Mesmo que você não saiba desenhar, dê o seu jeito para que você consiga visualizar, tá? Então, a minha saia vai ser uma saia até o joelho, que vai ter também um babadinho, simples assim. Então, a nossa modelagem, a gente vai ter 2 retângulos, um para ser a saia e outro que vai ser o babado. A minha saia vai ter 52 centímetros de comprimento e o meu babado 25 centímetros. Isso você faz de acordo com o seu gosto, tá? A cintura ali na parte de cima tem que ter a circunferência da sua cintura com um pouquinho de folga, tá bom? Então, eu até escrevi ali em cima para facilitar. Essa medida é a circunferência da sua cintura com uma folguinha. E pro babado, que ele tem que ficar mais franzido, eu vou usar 1,5, que é a largura do tecido. Então, essas foram as medidas para minha saia, e eu quis mostrar para vocês aqui, exemplificando com desenho, que eu acho que é mais fácil, tá? Eu fiz aqui no papel, mas você pode, inclusive, cortar direto no tecido, tá? Então, aqui tá a parte da saia, ó, 82 por 52, frente e costas, tá? Que a gente vai cortar uma parte para ser a frente, uma para costas, certo? E também o babado, ó, de 1,5 por 25, aqui tá 27 porque eu já coloquei a sobrinha de costura, tá?
E lembra que esse babado é cortado na dobra, que eu usei para não precisar usar um papel tão grande. Para esse projeto, eu estou utilizando um tecido da minha loja, que é um seda paride maravilhoso. Olha só a riqueza de detalhes dessa estampa. E para o forro, eu estou utilizando um cetim preto com elastano, tá? Porque os dois tecidos têm a mesma vibe e é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente escolhe um forro, tá? Tem que conversar os tecidos. Eu decidi começar cortando babado por conta do desenho, tá? E quando eu posicionei o tecido, eu vi que eu ia perder um pedacinho de tecido ali embaixo que poderia ser interessante. Então, decidi deixar, depois eu experimento o vestido, se precisar, eu corto, tá? Então, como o desenho tem essas coroinhas, é bem simples de cortar uma linha reta, bem fácil. Eu vou cortar, então, em toda a extensão do tecido. Aqui eu tô usando 3 metros de tecido, tá? Então, eu vou deixar 1,5 para a parte da frente e 1,5 para a parte das costas. Agora, então, eu vou cortar a parte da saia com sobrinha de costura de 1,5, tá? Eu vou cortar um, depois eu vou cortar o outro. Lembrando que a parte que vai ser das costas, depois que eu cortei, eu dobrei ao meio para cortar, porque nas costas a gente vai ter o zíper, tá? Então, para deixar já separadinho. A parte da frente, então, só corta um retângulo e tá pronto. A parte das costas, corta o retângulo, mas lembra de cortar bem no centro. Agora, com o tecido dobrado, eu vou posicionar a parte da frente e logo ali na frente a parte das costas. É importante colocar bem retinho na mesma altura, obedecendo o fio do tecido. Eu vou cortar deixando 1,5 cm de sobra de costura e depois que eu cortei os dois, eu cortei de novo, tá? Como eu tinha tecido sobrando, eu decidi fazer o forro da parte de cima do meu vestido com o mesmo tecido. Eu acho que isso fica muito charmoso, tá? Mas caso você tenha pouco tecido, você pode cortar no tecido do forro também, não tem problema. E eu vou fazer a mesma coisa com a manguinha. Eu vou fazer a manga dupla, forrada. Por quê? Porque a parte do tecido do avesso é branco, tá vendo? E eu acho que isso não dá um efeito legal no visual do vestido. Então, por isso que eu vou fazer com 2 tecidos para ficar um acabamento bem bonitinho. E aqui, depois de cortar tudo, sobrou essa tira de tecido que eu aconselho que vocês guardem aí, porque a gente vai transformar isso num detalhe muito legal na gola no próximo vídeo. Agora, para cortar o cetim, eu tô dobrando ele ao meio, certinho. Tô posicionando o molde, ficou um pouquinho menor, mas não tem problema. E aí, eu tô aumentando 25 centímetros ali por conta do babado. E deu certo que eu cortei bem na metade. Cortar para deixar frente e costas, mas não há necessidade. Você pode usar esse retângulo inteiro depois, franzido, para fazer, então, o forro do vestido, já que tem já uma abertura, que vai ser a abertura das costas. Modelagem feita e corte do tecido finalizado. Agora, partiu costurar!